Salve! Salve, Cinemaníaco de plantão! Eu sou Ariel Selbach e está no ar mais um vídeo com mais uma crítica de cinema by Ariel aqui no YouTube. Hoje eu trago mais um filme das antigas, um que eu já havia visto há muito tempo atrás. Sei que foi feito com orçamento limitado e sei que é muito bom pelo que eu me lembrava, né? Essas lembranças não saem da cabeça, né? Resolvi então assistir novamente, pois naquela época ainda não tínhamos aqui este canal, né? E muitas pessoas certamente também não conhecem essa obra que eu vou falar aqui a partir de agora. Hora da crítica by Ariel, número 246, já são 246 filmes contados aqui no canal para vocês. Segue a dica, hein? Segue a dica, aqui tem muita dica, né? Pesquise pelo seu filme favorito, talvez ele já esteja por aqui. Se não estiver, solicite a crítica nos comentários, teremos o maior prazer em assistir ao filme que você gosta e depois contar aqui os detalhes. Crítica de cinema by Ariel, número 246, então, A Bruxa de Blair, lá de 1999, ou The Blair Witch Project. Ative as legendas também, hein? Ative as legendas, porque aqui no YouTube estamos em 13 idiomas para você. Bom, nossa crítica então traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos e positivos e por fim a nota, que vai de 1 a 5 estrelas. Se for um filme especial, leva aquela sexta estrela, né? Se for um daqueles filmes que nós assistiremos novamente no futuro, e assim ele entrará para o hall dos nossos filmes favoritos e a nossa nota máxima, então de 1 a 5 e leva a sexta se for especial. E você inclusive pode pesquisar também aqui no canal, tem uma playlist aqui chamada Estrelas, né? E você encontra então os melhores e os piores filmes do canal Crítica de Cinema by Ariel. E não esquece do like, né? Inscrição, aquela coisa toda. Assim você não perde nada e ajuda o canal a crescer. E também acesse nosso site que é o informatudo.com.br. Tudo aqui na descrição, os links. Assim você não perde nada. E sem mais demoras, sem mais delongas, vamos à crítica então. Começando com a sinopse do Bruxa de Blair, filme lá de 1999. Um grupo de 3 jovens cineastas desaparece ao entrar em uma floresta em Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. Olha só, hein? Ficha técnica, Bruxa de Blair, 1999, o nome em inglês, The Blair Witch Project. Aqui mantiveram o mesmo nome, né? Que bom. Direção, Daniel Myrick e Eduardo Sanchez. Roteiro também, Daniel Myrick e Eduardo Sanchez. Alguns atores, Heather Donahue, Michael Williams e Joshua Leonard. Duração do filme é bem curtinho, 81 minutos. País Estados Unidos, idioma inglês. Distribuição da Artsun Entertainment. Lançamento 30 de julho de 1999. Orçamento apenas 60 mil reais. Mais um filme de baixo orçamento por aqui. Arrecadou sabe quanto? 248 milhões de reais. E ainda tem muita gente que critica esse filme, né? Olha quanta gente assistiu, né? Comentários. Às vezes os filmes de baixo orçamento dão super certo, né? E com certeza esse aqui é um exemplo, é o caso deste filme, né? Detalhe, o filme todo foi gravado na câmera do operador, hein? Olha que legal, hein? No estilo primeira pessoa. Bem legal isso. Outra curiosidade interessante é que os 3 atores receberam aulas de como manusear uma câmera e então foram levados para ficar 8 dias na floresta, privados de sono e alimento, com apenas uma bússola e sem saber mesmo onde estavam. Olha só, hein? A produção estava camuflada e escondida no meio da floresta. Deixa eu colocar algumas imagens aqui para você, né? Enquanto você vai acompanhando. Então a produção escondida no meio da floresta, né? Tudo foi feito para que o filme parecesse mais real, né? De dia, entre os intervalos das filmagens, eram dadas ideias de falas improvisadas. À noite, a produção os assustava com ruídos, gritos, objetos de feitiçaria, bilhetes para semear discórdia e tudo o que pode ser visto no filme. Hoje em dia, eu acho que é proibido fazer isso, né? Eles nunca sabiam o que iria acontecer. Claro, não foram obrigados a ir também, né? Nunca sabiam o que iria acontecer e o que iriam encontrar, pois o documentário era real.
falava de um assunto que talvez possa não existir, né? Mas era real. Interessante isso, né? Interessante a forma como foi feito. Também quero dizer que achei um pouco estranho, né? A questão de estarem filmando tudo, né? Mesmo sentindo medo. Isso no sentido já como uma crítica, né? Se você estivesse numa situação real, né? Como esta, dificilmente você ficaria filmando até o fim, né? Talvez isso então não acontecesse na vida real, mas não vou destacar isso como ponto negativo, é apenas um detalhe. E afinal, essa mesmo era a ideia do filme, né? E obviamente precisava ser feito assim até o final. E você que for assistir, sei que muitos não gostam da versão legendada, né? Mas principalmente aqui nesse filme, se você for ver dublado, vai perder um pouco do aspecto found footage do filme, que eu vou explicar mais pra frente. Na verdade, com todo respeito aos dubladores, né, a essa profissão e a quem gosta de ver filme dublado, né, mas o original é original, né, jamais ficará melhor o filme dublado, né, simplesmente ele fica mais fácil de assistir, isso aí é um fato, né, mas também é mais fácil de você se distrair. É óbvio que a maioria das pessoas que assistem dublados e gostam do filme dublado é porque se acostumaram com isso, porque é mais fácil, né? Claro, né? Mas legendado é legendado. E no caso desse filme, com certeza, se você for ver dublado, você não vai ter 100% da sensação que o filme tem a nos apresentar. Muita gente criticou esse filme também, e eu acho que um dos motivos pode ser isso também, né? Daqui a pouco não olha ele original e aí ajuda com certeza a não gostar tanto dele. Vamos então a crítica com os pontos positivos e negativos do filme. Are you ready? Então vem comigo. Pontos negativos. Eu não marquei nada de ponto negativo. Esse detalhe que eu falei agora há pouco, né, sobre essa questão aí, mas eu não vou colocar, não é um ponto negativo, né? Filmaram até o fim lá mesmo, passando pavores durante o filme. Não, isso não é um ponto negativo, mas é um detalhe que eu senti, né? Vendo o filme eu percebi isso. Eles não iriam talvez filmar assim dessa forma se realmente fosse verdade. Mas é um filme, não é verdade, né? Não é uma realidade. Então, não é ponto negativo de forma alguma, mas eu conto pra você tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu encontro na obra, por isso que estamos aqui, né? Estamos aqui fazendo essa crítica com este objetivo, né? Pontos positivos, aí sim, tem vários a destacar para você. Primeiro ponto positivo do filme: muitos diálogos, filme bastante falado. Obriga você a ficar preso à tela para compreender tudo. E isso, claro, é muito bom. Por isso eu coloquei aqui como ponto positivo desta obra. Segundo ponto positivo, realista, hein? Essa questão de ir se perdendo na floresta deu realmente certo a ideia dos diretores. Muito legal. Terceiro ponto positivo, tem pontos em que realmente assusta, o terror funciona muito bem. Não é exagerado, né? Não é exagerado. Se você busca um filme de terror, talvez não vai encontrar aqui o que encontra em outras obras. É colocado realmente o terror ou o susto na medida certa. Inclusive ele consegue causar esse medo sem apelar na cena, simplesmente causando a sugestão de que algo estava acontecendo sutilmente ali, mas sem uma explicação racional. Muito positivo isso no filme, não exagera, não precisa exagerar e mesmo assim consegue cumprir o seu papel. Quarto ponto positivo, a atuação dos atores muito boa, conseguem passar o medo de forma bem real. Quinto ponto positivo, filme em primeira pessoa, na visão de quem está gravando, traz uma experiência bem diferente e bastante legal e um pouco incomum, né? Não é toda hora que tem filme nesse sentido, né? Não foi o pioneiro nesse estilo de filme, de falso documentário, ou no inglês então é o found footage, que seria câmera encontrada no português, né? Para nos dar a falsa ilusão de que alguém teria sido morto pelas circunstâncias do filme e a sua câmera, então, foi posteriormente encontrada. Esse é o tipo de filme, então. Found footage, ou câmera encontrada. Não é verdade isso, não é real, mas dá esta impressão, né? A pessoa filmou tudo, morreu e depois foi encontrada a câmera dela, né? E aí podemos descobrir, então, o que aconteceu, né? O primeiro filme que é relevante na história do cinema desse estilo foi o filme Holocausto Canibal, hein? Olha só, lá de 1980, do Ruggero Deodato. Um filme italiano, né?
de que de tão real teve que se justificar na justiça de que ninguém morreu de verdade no filme. Imagina, né? Teremos que assistir em outra oportunidade. Eu não assisti ainda, né? Acabei descobrindo esse filme aí. Acabei descobrindo esse filme, fazendo aqui o roteiro dessa crítica. Bom, mas voltando aqui ao nosso filme, o Bruxa de Blair acertou em cheio também. Afinal, foi um sucesso e muitos outros filmes o seguiram depois. O segredo dele talvez seja ou esteja na simplicidade das gravações, que aproveitam a estética crua das imagens amadoras para aumentar a ilusão de veracidade daquilo que nós estamos vendo na tela. Sexto ponto positivo. Ponto positivo para a simplicidade do filme que deu certo, né? São apenas 3 atores, 2 câmeras, sem música, sem enrolação e indo direto ao ponto. Ponto positivo para isso, né? Sétimo ponto positivo, não traz nenhum super momento de susto, né, e terror que costumamos ver em outros filmes do gênero. Inclusive fazia tempo que não assistia um filme de terror. Mas mesmo não tendo nada muito espetacular nesse sentido, nos deixa interessados em saber o que vai acontecer e como vai terminar o filme. E por último, mas não menos importante, o oitavo ponto positivo, assusta até a cena final, né? E o final eu sempre falo aqui, né? O final você tem que dizer se ele é bom ou se ele é ruim, né? E o final eu achei bom. Fecha bem o filme, cumpre sua função, deixa aberto para sequências, inclusive que vieram, né? Teve sequências esse filme que eu não assisti ainda, mas eu sei que teve sequência do Bruxa de Blair. Inclusive as sequências pegam mais essa parte de assustar mais e trazer mais cenas impactantes. Então tá aí, para mim o final é bom sim. Tá, então 8 pontos positivos para o filme Bruxa de Blair. Temos aqui então nenhum ponto negativo, 8 pontos positivos para esse filme. Vi muita gente criticar o filme na internet e eu vou repetir aqui o que eu sempre falo, né? Filmes precisam ser assistidos com atenção, né? Sem essa moda de hoje em dia de fazer tudo na rede social, né? Com o telefone na mão, inclusive parando o filme para poder ver uma notificação que chega no celular. Quem faz isso não pode nem comentar, né? Alguém, não que eu esteja defendendo o filme, né? Todo respeito a quem não gostou, né? Mas muita gente daqui a pouco assiste dessa forma, sem prestar atenção. O filme, por favor, né? Tem que assistir do começo ao fim. Pode até dar aquela pausa, né? Para ir no banheiro e coisa e tal, mas não ficar parando para ficar com desatenção, né? Aí não dá, né? Aí você não está assistindo como tem que ser um filme. Quer assistir assim, beleza, é só um entretenimento também, né? Mas muita gente critica depois as obras sem ter assistido como se deve assistir, né? Hoje em dia com a internet dá voz para todo mundo, né? Então tem que saber filtrar comentários hoje em dia de qualquer gênero, né? Porque você não sabe quem é aquela pessoa, como ela está, como ela teve acesso à obra, enfim, ou qualquer assunto. Você não sabe, então não, não dá para se basear em tudo que é a opinião que tem por aí, né? Bom, se você não assistir dessa forma que eu estou falando, não dá para ter a sensação total, né? E se esse não é o seu caso, e mesmo assim você não gostou do filme, talvez você vai criticá-lo negativamente pela idade do filme, né? E a qualidade das imagens, né? Afinal, hoje em dia, a qualidade visual é sensacional. Fora que, por ele ter influenciado vários outros filmes, pode parecer inferior ao olhar menos atento e informado. E também ao olhar de quem viu outro filme que seguiu a ideia original, né? Então, também pode acontecer isso. Daqui a pouco você vai olhar um filme mais novo que seguiu a ideia desse, achou legal, aí vai ver esse que é original, né? Mas é mais velho, é mais antigo, as imagens são piores, né? É uma comparação desleal até, né? E isso acontece bastante. Então, para gostar desse filme, talvez seja necessário entender que é um filme antigo e, nesse caso, bastante simples e de baixo orçamento, né? Vai comparar ali um filme da Marvel, por exemplo, com esse filme lá de 1999 que gastaram US$ 60.000 para fazer, né? Tem que saber, tem que ter cabeça para diferenciar isso aí, né? Não tem como comparar diretamente, né?
Com relação à qualidade visual, aqueles que foram criados nas TVs cheias de chiado vão entender muito bem o que eu estou falando aqui, né? Não que tenha chiado no filme, mas a qualidade não é um 4K, por exemplo, né? Acredito que todo aquele que possuir os dois requisitos que eu citei ao assistir, provavelmente vai gostar do filme. Afinal, apesar da simplicidade, ele entrega o que promete. E não adianta, tem essa diferença, né? Claro, tudo é entretenimento e cada um assiste da forma que quiser, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando que para você criticar o filme, se é bom ou se é ruim, você precisa entender todos esses detalhes, ainda mais quando você assiste um filme clássico, um filme antigo, né? Você precisa entender tudo isso aí que eu citei, nessas poucas linhas e palavras, tá bom? Achei importante comentar esse tipo de questão. Se você está aqui assistindo essa crítica, é porque você gosta de fazer essa análise, destrinchar todos os detalhes, né? Porque a maioria das pessoas não se interessa nisso, né? Quer simplesmente passar o tempo, e tem todo o direito de fazer isso, né? Não estou aqui dizendo que não pode. Nós, que gostamos da crítica, gostamos de analisar os detalhes, né? Assistimos o filme sem usar a rede social ao mesmo tempo, nós somos diferenciados, né? Somos outro tipo de pessoas, né? Não somos melhores, não somos piores, somos outro tipo de pessoas, né? E temos os nossos detalhes. E se você está aqui comigo até aqui, além de deixar o like, né? Eu sei que você pensa como eu, e é mais legal, não é verdade? Quem é o outro tipo de assistidor de filme nem tá aqui escutando isso que eu tô falando, né? Então tá beleza. Tá tudo certo, né? Ninguém vai brigar, ninguém vai comentar negativamente. Comenta aí! Deixe seu comentário, meus amigos. Bom, para finalizar então, comentários finais, a nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti ao assistir. E vai caindo com relação aos defeitos que vão aparecendo. E o prazer, a tensão e o terror, sem dúvida, foram satisfatórios, né? E como eu não assinalei nenhum defeito pro filme, né? Vai levar nota máxima. Certamente é um filme que talvez eu assista lá no futuro, né? O Bruxa de Blair. Olha a imagem aí, né? Imagem do filme ali, bem simplesinha, bem tranquila. Bom, nota então, vou dar 5 estrelas, pois o filme é muito bom de assistir, foi uma boa experiência. Primeiramente pensei em dar apenas, entre aspas, né, 5 estrelas, porém agora, fazendo a resenha, vi que não assinalei nenhum defeito, né, nenhum ponto negativo. Portanto, haja visto a experiência positiva que foi, me deixando curioso até o fim, e principalmente pelo motivo de não ter defeitos, vai levar então a 6ª estrela e a nossa nota máxima aqui do canal. E você, meu amigo, minha amiga, já assistiu? Concorda conosco? Concorda conosco? Deixe seu comentário aqui na descrição. Lembrando que, obviamente, aqui você vai encontrar sempre a nossa opinião, né? Para que seja uma base para você decidir se vai assistir ou não. E se eu fizer, volte aqui para comentar, porque é legal. Eu sempre faço isso, independente de fazer para usar aqui na crítica, mas eu assisto o filme e eu já vou lá pesquisar os detalhes. Eu não simplesmente assisto e acabou, né? Não. Eu vou lá pesquisar como foi feito, o que as pessoas acharam, enfim. Eu faço sempre isso, que é muito legal, né? E se você assistiu aqui, a crítica serve também para você relembrar dos detalhes, ver algum detalhe que passou despercebido e, claro, comparar, né, com o que você achou. Deixe então o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Compartilhe também com seus amigos que gostam de críticas de cinema, né? E assim você nos motiva a trazer mais e mais críticas por aqui. Acesse também nossas demais redes sociais, nossos demais canais também aqui no YouTube. Eles estão aqui em meus canais, basta você pesquisar. E se você puder e quiser também, na tela aí tem o nosso Pix, você pode nos ajudar financeiramente. Assim você nos estimula a trazer mais e mais conteúdo por aqui. Você acompanhou mais uma crítica de cinema by Ariel. Obrigado por hoje e até a próxima. Cinemaníaco de plantão. Este foi o filme número 246 filmes já contados aqui no canal, hein? Valeu, obrigado e até a próxima.